mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso é que é vida. Vejo uma noiva na terra que vai caminhando a um lugar feliz bem distante, onde reina o amor. Vejo a igreja querida se alegrando, e Cristo com grande poder está operando. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso é que é vida. Vejo a igreja em Cristo se preparando ao encontro do noivo bendito que está lhe aguardando. Se tens tua vida vazia e o teu vaso quebrado, deixa Cristo te renovar e tua vida encher. Mesa preparada, cabeça ungida, o cálice transbordando. Isso é que é vida. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso é que é vida. Mensagem preparação. Em destaque, o novo nascimento é a confirmação da genuína fé. Saudações a todos, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais este grande e rico privilégio de poder estar na sua companhia. Vamos para a nossa escritura desta mensagem, preparação. O profeta de Deus, ele inicia com duas escrituras, Êxodo capítulo 4 e Atos capítulo 1. Em Êxodo capítulo 4 diz assim, o versículo 1: Respondeu-lhe Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na tua mão? Respondeu-lhe, um bordão, uma vara. A outra escritura encontra-se em Atos, no capítulo 1, versículo 6 em diante, diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia, glória ao Senhor. Agora, noto que Eva se envolveu em algumas folhas de figueira. E Adão. Mas quando chegou a hora de enfrentar a Deus, eles foram condenados. Eles perceberam que aquela religião feita pelo homem não funcionaria. Então, quando Deus os chamou... Agora, quão verdadeiro é hoje? Quando Deus se preparou para falar com Adão, e Adão, de uma maneira feita pelo homem, estava tentando se preparar para falar com Deus. Mas Deus teve que preparar Adão para falar com ele. Aleluia! Que o Senhor também, nesta live, possa preparar o coração de nossos ouvintes. Possa preparar o seu coração para receber a palavra de Deus, como receberam a palavra dos apóstolos, aqueles homens que de bom grado receberam a palavra de Deus. Aleluia! Então, para isso, eles começaram a passar a responsabilidade um para o outro, na velha expressão de rua. E depois o que aconteceu? Deus saiu e pegou algumas peles e fez aventais para elas. Eu quero dar a você quem eu acho que Deus é, apenas em 1 minuto. Vamos fazer uma pequena viagem mental esta noite, você e eu, e vamos voltar antes de... Havia até mesmo uma estrela no céu. Antes que houvesse uma estrela no céu, antes mesmo de não haver nada. Voltando para a eternidade, aquele era Deus. E então, saindo de Deus, ou Deus se revelando, veio o Logos, que era o Filho de Deus, ou a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos. Agora observe. Estamos vendo Deus revelar a si mesmo. Então ele disse em Gênesis: façamos o homem a nossa própria imagem. Que tipo de homem ele era? Ele tinha que ser um homem espiritual. Então ele o colocou em 5 sentidos para entrar em contato com sua casa terrena. Ele pode ter dado a ele um pé de urso e uma mão de macaco. Eu não sei o que ele fez, mas de qualquer maneira, aqueles 5 sentidos não contatavam seu Criador. Ele conheceu seu Criador pela fé. Pela fé, sua alma foi quem contatou aquilo. Mas o corpo dele aqui não pode entrar em contato, porque são apenas os sentidos. Ele não era. Essas coisas foram dadas para usos terrenos, ver, provar, sentir, cheirar e ouvir. Como eu provei a você outra noite, que ver e ouvir e assim por diante. Não era crer, longe disso. Aleluia. Quero que você note aqui o que o profeta falou. Adão, no princípio, ele conheceu o seu Criador pela fé. Pela fé. Ele não conheceu pelo ouvir, pelo sentir, pelo nenhum desses sentidos físicos. Sentido natural que conhecemos. Mas ele conheceu pela fé. E hoje, será que é diferente? Será que o homem ele vai conhecer a Deus pelo ver? Será que ele vai conhecer a Deus pelo ouvir? É pela fé. É pela fé porque tem muitas pessoas que andavam com Jesus, estavam lado a lado com Jesus, e mesmo assim não conheceram Jesus. Quando Jesus perguntou àqueles discípulos o que a multidão estava falando dele, e os discípulos responderam: eles dizem que tu és Jeremias, eles dizem que tu és João Batista, mas e vocês? O que vocês dizem de mim? Os apóstolos, eles mostraram que eles conheceram Jesus, não apenas porque ele estava lado a lado com eles ali no partir do pão, na pescaria, mas eles conheceram Jesus pela fé, por revelação.
Quando Jesus perguntou a eles: e vocês, o que vocês dizem de mim? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não conheceu Jesus apenas fisicamente, mas Pedro conheceu Jesus pela fé, ou seja, pela revelação. E não foi Jesus que se apresentou para ele. A Bíblia diz que foi o Pai que revelou. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não te revelou a carne e o sangue. Não foi nem o próprio Jesus que se apresentou para ele. Foi Deus, o Pai, a unção. Não foi o homem Jesus, mas a unção que estava em Jesus que apresentou a ele, que o fez conhecer. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então a igreja está edificada sobre esta revelação. Aleluia! Esta revelação que não depende dos sentidos. Porque tem muitas pessoas que... Existem pessoas no mundo que não podem ver. Existem pessoas no mundo que não podem ouvir. E como elas chegam a conhecer o Senhor? A resposta está bem aqui nesse parágrafo. É pela fé. É algo sobrenatural. É uma revelação de Deus. Glória ao Senhor. Mas observe agora, neste lar terreno. Eles pecaram, e quando Deus desceu e disse: por que você ouviu sua esposa no lugar de Deus? Eu o tirei do pó. Ao pó você retornará. E mulher, por que você deu ouvido à serpente ao invés de seu marido? Ora, você tirou vida do mundo, e você trará vida ao mundo, e multiplicará suas tristezas, e assim por diante. E a serpente, o pó será a tua carne. O pó será a tua carne. Eu posso ver Adão de pé ali e Eva. Eu acho que Eva, não como alguns destes artistas pintaram, uma bruta aparência horrível. Ela era a mulher mais bonita que o mundo já conheceu em qualquer parte do mundo. E se eu tivesse tempo para entrar nisso, posso provar isso pelas escrituras. Ela era adorável. Quando Adão acordou naquela manhã e viu ali aquela linda mulher, carne de sua carne e osso do seu osso, e ele a pegou pelo braço e desceu pelo jardim, pelo Éden. Que lindo lar, sem doença, sem tristeza, sem nada, para vivermos juntos para sempre. E amigos cristãos, isso parece talvez para algum de vocês como um sonho de Papai Noel, como a história de Papai Noel, mas está errado. Essa é a verdade. Estamos voltando a isso. Isso mesmo. Eu creio mais do que creio que estou em Osborne, agora neste auditório, porque há algo dentro de mim que acredita que quando isso não vai deixar nada mais acontecer. Eu não vou por isso, é por isso. Irmão Brana diz assim: eu não vou por isso, é por isso. E este crê na palavra de Deus. Isso raciocina, isso apenas acredita. Isso aqui acredita, isso aqui raciocina. Quando eu vejo Adão de pé ali e Eva, a bela estatura dela, e enquanto ela está ali de pé, estas velhas peles de ovelhas ensanguentadas, o sangue escorrendo por suas pernas, Adão em sua grande e bela estatura de homem, o sangue destas peles de ovelhas escorrendo por ele, e Deus ali de pé pronunciando morte, tristeza e mágoas e destruição. Vem? Então posso ver Eva colocar sua linda cabeça no ombro de Adão e ele colocar seus braços em volta dela e eles começarem a chorar. Virou-se e começou a sair de sua presença. Deus se afasta dele e ele pecou. Aí está o seu julgamento. Então eu ouço dizer: pare, porém inimizade entre a tua semente e a semente da serpente, prometendo um redentor, Deus preparando para redimir. O tema desta mensagem é preparação. Quando o homem caiu pelo pecado,
Então Deus teve que preparar para redimir ele. Deus teve que preparar algo para redimi-lo. Vamos parar aqui no sermão só um minuto. Vamos voltar 4.000 anos a partir de então. Eu ouço uma multidão gritando em Jerusalém, gritando. As pessoas estavam indo, estavam montando agora, olhando para baixo através de uma janela. Eu ouço algo se arrastando na rua. É uma velha cruz áspera, arrastando as pegadas sanguentas do portador. E é aquele que vai lá, ora aquele nazareno aqui embaixo, aquele fanático curador divino. Oh, são todas aquelas manchinhas vermelhas em suas... O que são aquelas manchinhas vermelhas em suas costas? Olhe para eles. Olhe para eles. Em todo o seu manto sem costura. Há pequenas manchas vermelhas. E enquanto observamos, subindo em direção ao local da pena capital, eles começaram a ficar maiores. Diretamente, todos eles se encontram em uma grande massa sólida de sangue. Então ouço algo, irmão Brana bate palma. O que é? O cordeiro preparado por Deus desde a fundação do mundo, indo além para morrer por pecadores como você e eu. Deus preparando uma preparação que purificará o coração do homem pecador e o redimiria de volta para si mesmo. Deus preparando. Nenhuma outra maneira poderia ser feita. Quão ridículos parecem seus caminhos. Aleluia, glória ao Senhor. O homem encontra-se sempre se preparando, querendo dar um jeito, querendo fazer as coisas de sua maneira. Mas o profeta mostra aqui, e a Bíblia mostra que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Desde o início, Deus mostrou como ele iria preparar a maneira de redimir, de trazer de volta o homem para a vida eterna, para o seu direito, a qual ele havia perdido lá no Jardim do Éden, quando deixou a palavra de Deus e tomou a palavra da mulher. Alguém diz, bem, por que você simplesmente não? Por que Deus simplesmente não disse certa coisa? Por que ele simplesmente não colocou as folhas ao redor? Veja, o homem nunca pode entender Deus. Você apenas tem que crer no que Deus diz. Como eu poderia explicar para minha garotinha se ela queria que minha navalha raspasse seu rosto? Como poderia? Eu poderia fazê-la entender o que isso faria com ela? Ela tem apenas 2 anos? Ela tem que acreditar em mim? Isso é tudo? Você não pode ver isso. Não importa o quanto ela queira, não posso deixar que ela faça, que ela fique com isso. Eu sei melhor, ela não consigo fazê-la entender, ela só precisa acreditar em mim. Tudo que o homem precisa é crer. Nós não precisamos entender nada. A gente que pensa que temos que entender. Se eu entender, o entender ele vem depois. Isso já foi falado. O entender ele vem depois. Mas nós temos que crer. Sem fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não diz que sem entendimento é impossível agradar a Deus. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o homem tem fé, então ele pode sentir, ouvir, falar e etc. Por quê? Porque ele colocou na frente o cavalo, que é a fé. E estes sinais seguirão aos que creem. A Bíblia não diz, e estes sinais seguirão aos que entendem, aos que conhecem. Não, a Bíblia diz, e estes sinais seguirão aos que creem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ali você vê uma pirâmide e a base é a fé. Se você tem fé, o resto você tem que acrescentar a isso. Aleluia, glória a Deus. Como você pega um pecador, como você faz de nós um cristão, eu não consigo entender
Este é o maior milagre que Deus já realizou. Foi quando ele tomou um pecador e fez de nós um cristão. E se você não puder, olha aqui, você acredita que Deus pode salvar qualquer um do pecador? Que Deus pode salvar qualquer um do pecado? Por que você foi ensinado isso? Bem, isso é muito mais um milagre. Aquele homem que estava morto em delitos de pecados, aquele homem está morto e ele tinha que crer ou permanecer morto. Então, depois que você nasceu de novo, você se tornou um filho de Deus. Quanto mais você deveria acreditar por um milagre menor, por uma cura divina, se um homem vivo deveria acreditar mais do que um homem morto. Veja o que quero dizer. Você tem que acreditar. Não dá para explicar. Acredite. Isso é tudo que você tem que fazer. O maior milagre que Deus pode fazer não é a cura, não é essas maravilhas. A maior maravilha que Deus pode fazer é a libertação do homem, é a salvação do homem. Aleluia. Assim, quando Deus está fazendo uma preparação, as pessoas dizem, bem, agora, irmão Brana, quando eu creio, isso resolve. Não. Tem que haver uma transação de Deus ali em uma confirmação de sua fé, dando a você um novo nascimento. Que interessante. Quando você pensa que você já sabe, quando você pensa que já tem, aí veio o irmão Brana e diz assim, epa, calma aí. Falta uma coisinha ainda aí. Nós estamos falando aqui sobre fé. A fé é a base. A fé é o que nos prepara para entender. A fé é o que nos prepara para até mesmo poder ver as coisas de Deus. Mas o irmão Brando, ele diz bem aqui assim que, peraí, somente crer, somente ter fé? Não. Porque a Bíblia diz que Satanás também crê. A Bíblia diz assim, tu crê que há apenas um Deus? Faze bem. Os demônios creem e estremecem. Então o irmão Brana diz aqui, repetindo aqui, as pessoas dizem, bem, irmão Brana, quando eu creio isso resolve. Não. Tem que haver uma transação de Deus ali em uma confirmação de sua fé. Que confirmação é essa? Dando a você um novo nascimento. Quantos são? Diga às pessoas, estou tão doente e cansado de ver as pessoas abrindo caminho para o céu. E eles apenas dizem, você acredita nisso? Você acredita que isso é um canoeiro? Ou melhor, isso é um caroneiro, irmão. Deus não tem coisas como essa. Um homem tem que ser nascido do Espírito de Deus, regenerado e feito uma nova criatura, ou ele está perdido. Isso é tudo. Isso é exatamente certo. Temos que acreditar, temos que aceitar. O que prova que você crê? Irmão Brana responde bem aqui. Essa confirmação do novo nascimento. Aleluia. Há muitas pessoas que dizem que crê. Mas quando você pega aqui a palavra e olha aquela vida e compara com a palavra, não bate. Isso mostra que ela não tem o novo nascimento. Isso mostra que ela não tem a confirmação de Deus. O novo nascimento ainda não foi confirmado. Porque o que é o novo nascimento? O novo nascimento é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como você vai se tornar uma nova criatura a não ser no Senhor Jesus Cristo? Então, olhando para aquela vida, as pessoas olharão Jesus naquela vida. Amém. Isso é um caroneiro, irmão. Isso é um caroneiro. Deus não tem coisas como essa. Um homem tem que ser nascido do Espírito de Deus, regenerado e feito uma nova criatura, ou ele está perdido. Isso é tudo, exatamente. Temos que acreditar, temos que aceitar. Você diz, bem, eu creio, está resolvido. Não. Eu lhe disse outra noite que Caim era um crente, e eu darei a você um pouco mais de carne mais forte do que esta nesta noite.
do que esta noite. Se você quiser crer, o diabo é um crente. A Bíblia diz que ele é. Ele acredita e treme. O diabo é um crente. Agora, se crença e fé em Deus é tudo que você tem que ter para ser salvo, então o diabo está salvo de acordo com a palavra de Deus. Isso mesmo. A diferença do diabo, sabe o que é? É que ele crê, porém ele não pôde guardar a palavra de Deus. Aleluia. E tem muitas pessoas que creem na Bíblia, só que não vivem a palavra de Deus. Não tem aquela revelação para viver a palavra de Deus, mas elas creem. Tanto é que elas sabem que estão indo para o caminho errado, e tanto é que elas sabem que estão sendo condenadas. Elas mesmas estão se condenando. Deus, nós vimos isso na mensagem, que Deus não condena, não julga ninguém. São as próprias pessoas que entram em juízo, que entram em condenação pela sua própria escolha. Mas, irmão, aí aqui o profeta diz, o diabo é um crente. O diabo é um crente. Então não basta apenas ser crente. Mas, irmão, tem que tomar o Espírito Santo, um novo nascimento, uma regeneração, uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Deus desce e coloca seu Espírito em você, então você não é mais seu, mas você é de Deus. Eu já começo a me sentir religioso. Quero parar bem aqui nesse novo nascimento. Creio que você entendeu. Não é apenas crer. Você tem que crer sim, mas tem que haver uma confirmação dessa sua fé. E essa confirmação é o novo nascimento. Nicodemos, quando ele estava com Jesus, ele demonstrou conhecimento. Ele demonstrou até fé. Senhor, realmente tu és um homem vindo de Deus. Porque se Deus não for com ele, ninguém pode fazer esses sinais e maravilhas se Deus não for com ele. Então ele demonstrou fé, reconhecimento. Porém Jesus disse, tu tem que ir além disso. Tu tem que nascer de novo, ou então tu não vai entender nada. Tu tem que nascer de novo, ou então você não vai nem entrar no reino de Deus. Então não basta apenas ter fé. Você tem que chegar ao novo nascimento. O novo nascimento é a porta. Porque o novo nascimento é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Jesus Cristo é a porta. Fiquemos com isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.